Escondidos por todo o território ocupado da Ucrânia estão os sistemas de defesa aérea russos. Esses sistemas existem por um motivo: impedir que a Ucrânia ganhe controle sobre os céus. Eles são letais, atingem com força e, na maioria dos casos, a Rússia tenta mantê-los escondidos para surpreender a Ucrânia. As táticas não estão funcionando por um motivo. Baba Yaga, o terrível drone vampiro da Ucrânia, está caçando as defesas aéreas de Putin após o anoitecer, deixando as tropas russas indefesas. E não são apenas as defesas aéreas que Putin deve se preocupar. Baba Yaga, juntamente com os outros drones da Ucrânia, estão mudando a complexidade da guerra na Ucrânia. Levamos você primeiro a um setor de frente de batalha não especificado na guerra da Ucrânia. Nesse setor está um Buk M3, um dos sistemas de defesa aérea mais poderosos da Rússia. De acordo com o Army Recognition, o Buk M3 é um sistema de mísseis superfície-ar de médio alcance que tem o poder de devastar vários alvos aéreos. Seus mísseis de 710 kg podem viajar até 69 km e são guiados até seus alvos usando um radar semi-ativo terminal, combinado com um sistema de navegação inercial que permite correções em meio ao curso. É um poderoso sistema de defesa aérea, mas neste setor de linha de frente sem nome, a Ucrânia está prestes a liberar um drone vampiro que destruirá o Buk M3 para sempre. Imagens divulgadas pela mídia alemã BILT mostram o que ocorre posteriormente no que aparenta ser o fim da noite. O Buk M3 está em um campo aberto na Ucrânia, um local incomum para a Rússia posicioná-lo. Cada Buk M3 custa à Rússia cerca de 45 milhões de dólares, diz a mídia United 24. Isso sem contar os mísseis. O sistema deve ser eficaz contra as ameaças aéreas da Ucrânia. Mas lá está ele, ao ar livre e potencialmente vulnerável a arranhões. O Buk M3 está prestes a ser dizimado. Uma pequena aeronave de asa fixa, identificada por BILT como um drone da Força Aérea ou do Exército Ucraniano, entra em cena. Esse drone faz uma abordagem lenta em direção ao Buk M3, contornando os complexos radares do sistema de defesa aérea ao voar abaixo de seu alcance. Em segundos, o drone pousa no alvo. Então, uma explosão. O Buk M3 se transforma em fumaça, fazendo a Rússia perder o que a BILT descreve como um sistema de defesa aérea muito moderno e também muito capaz. Apesar da capacidade do Buk M3 em destruir mísseis e jatos de combate que se aproximam, ele não tem defesa contra pequenos drones ucranianos. Eles são alvos muito pequenos para serem detectados pelos poderosos radares. BILT explica que o Buk M3 não foi projetado para combater drones. Pior para a Rússia, a Ucrânia atingiu o sistema de defesa aérea russo quando ele se preparava para disparar. Enquanto o Buk M3 vira um destroço em chamas, as imagens mostram o que parece ser o motorista fugindo desesperadamente para uma linha de árvores próxima. O Buk M3 ainda está móvel, mas destruir as trilhas nunca foi o objetivo. O drone da Ucrânia, em vez disso, destruiu as unidades de mísseis e radar. Não importa se o Buk M3 ainda pode ser dirigido quando seu próprio propósito de existência é destruído. Provavelmente, o motorista abandonou seu sistema de defesa aérea ao chegar à linha das árvores. Um valioso ativo russo destruído em segundos. O culpado, Baba Yaga. Esta não é a primeira vez que o lendário drone ucraniano faz sua presença ser sentida no campo de batalha. Veremos mais exemplos em breve, mas antes, vamos explorar o Baba Yaga. Na verdade, vários dos drones ucranianos são chamados de Baba Yaga, tanto pelos ucranianos quanto pelos russos. Estes incluem o Kazan Nemesis e o Aero-Rosvidka R-18. Mas o drone Baba Yaga mais famoso é conhecido como Vampiro. É a versão que segue mais de perto a lenda da mítica besta eslava que dá nome a este coletivo de drones. Essa besta, que também é chamada de Baba Yaga, é um monstro do folclore eslavo. Baba Yaga é uma bruxa sobrenatural que voa em torno de um caldeirão ou pilão caçando crianças. Quando ela os captura, ela os cozinha em seu caldeirão antes de comê-los. Ela é frequentemente retratada vivendo em uma cabana na floresta, cercada por uma cerca com crânios humanos de suas vítimas no topo. O almofariz é usado como um veículo que ela dirige com um pilão, criando uma tempestade mortal por onde passa.
Segundo a Enciclopédia Britânica, Baba Yaga acompanha a morte em suas jornadas. Qual o nome melhor para um drone que a Ucrânia usa para caçar defesas aéreas e soldados russos à noite? Quanto ao próprio drone, Top War fornece alguns detalhes sobre as especificações. Diz que a maioria dos drones que carregam o nome Baba Yaga são cópteros de drones, que são pequenos drones aéreos que podem ser usados para tudo, desde reconhecimento até servir como arrays de sinal para outras armas. Contudo, seu uso principal, e o motivo pelo qual a Rússia teme tanto o Baba Yaga, é como drones kamikaze que voam quase silenciosamente em direção aos alvos antes de detonarem explosões devastadoras, poderosas o suficiente para destruir peças-chave do hardware militar russo. Os diversos tipos de drones Baba Yaga variam em design, capacidades operacionais e especificações técnicas, segundo o Top War. Mas o que eles têm em comum é que todos são multirotores pesados, a maioria com 6 hélices, mas alguns com 8. Seus diâmetros, excluindo as hélices, geralmente são de cerca de 6,5 pés, com uma estrutura central onde são instalados o equipamento de controle, baterias e a carga explosiva. Os drones ucranianos Baba Yaga têm peso de decolagem entre 50 a 60 kg, permitindo o transporte de cargas de até 15 kg. Multicópteros são geralmente pilotados remotamente por um operador, mas alguns possuem piloto automático e podem ser guiados por satélites e sistemas de navegação inercial. Os drones podem alcançar velocidades de até 43 mph, sendo mais lentos quando carregam carga, e percorrer distâncias de até 6,4 km. Isso basta para um operador controlar o drone remotamente sem ser pego por soldados russos. Baba Yaga aterroriza tropas russas. Isso os assusta tanto que The Daily Beast relatou em agosto de 2023 que soldados chechenos das Forças Armadas Russas começaram a acreditar que, de acordo com os chechenos, os drones ucranianos Baba Yaga estavam equipados com garras especiais, que usavam para abduzir soldados, assim como a lendária Baba Yaga. Isso mostra que Baba Yaga se tornou uma força impressionante no campo de batalha ucraniano, inspirando medo nos corações dos inimigos da Ucrânia. E é exatamente isso que a Ucrânia quer. A cada ataque bem-sucedido, a lenda do drone Baba Yaga cresce. O ataque ao Buk M3 mencionado é apenas o início. O relatório Bild indica a necessidade de obter mais filmagens. Desta vez, vemos a perspectiva russa da caça a Baba Yaga. As filmagens, que parecem ser filmadas por uma câmera russa, mostram um TORM 19331, posicionado em um campo ucraniano e pronto para disparar. Este é outro dos mais aterrorizantes sistemas de defesa aérea da Rússia, codinome Surface-to-Air Quincy Gauntlet pela OTAN. O TORM-1 é um sistema móvel de defesa aérea que vem equipado com 8 poderosos mísseis. O exército afirma que esses mísseis têm alcance de quase 7,5 milhas, carregando 33 libras de explosivo de alta potência. O TORM-1 é a resposta da Rússia para ameaças aéreas de curto alcance, sendo capaz de detectar 48 alvos simultaneamente em apenas 5 a 8 segundos. Mas o TORM-1 no TORM-1. Ao contrário da maioria dos seus ataques, Baba Yaga, a Ucrânia escolheu o meio do dia para eliminar o TORM-1. Observa-se um drone sobrevoando o sistema de defesa aérea russo, permanecendo fora do alcance do radar TORM-1 e sua tripulação. Aqui vemos a Ucrânia aproveitando a fraqueza do TORM-1. Segundo o Bild, o curto alcance do drone o torna superior no confronto iminente. Apesar do tamanho do Baba Yaga ser suficiente para detecção pelo TORM-1, isso não ocorre. E o sistema de defesa aérea russo logo paga o preço. O soldado russo assiste horrorizado enquanto o Baba Yaga desce. De repente, o TOR-M1 começa a se mover. Um aviso deve ter sido enviado ao motorista, mas o esforço para escapar é em vão. O Baba Yaga prossegue descendo, ajustando sua rota de voo para corresponder aos movimentos do TOR-M1. Não há escapatória. Desta vez, Baba Yaga não se sacrifica. Embora mal visível nas filmagens, ele solta sua carga explosiva no TOR-M1. Assim como o Buk M3, o drone não está removendo as rodas do sistema de defesa aérea, pois não é necessário.
A fumaça saindo do topo do Tor Mi-1 evidencia que o drone ucraniano Vampire o atingiu precisamente. Mais um sistema de defesa aérea russo é abatido, custando a Putin cerca de 25 milhões de dólares. Em seguida, visitamos Soledad, uma cidade ucraniana localizada no centro de Donetsk. A cidade foi destruída pelos constantes ataques russos. Mas isso não impede os operadores de drones da Ucrânia de fazerem tudo o que podem para prejudicar as forças russas nessa cidade a cada momento. Em dezembro de 2023, a UATV English compartilhou um vídeo de uma equipe de operadores de drones ucranianos trabalhando na cidade, em um veículo de controle durante a noite. Os operadores utilizavam drones Baba Yaga para localizar equipamentos russos e repelir ataques de infantaria. Eles obtiveram êxito, ao menos naquela operação. O vídeo relata que a Rússia lançou uma nova ofensiva em Soledar, onde os operadores de drones Baba Yaga tiveram um papel fundamental em repeli-la. Ao final do assalto fracassado, a Rússia abandonou 14 de seus veículos. É aí que entram em cena os operadores de Baba Yaga. Atuando à noite, eles utilizam drones Baba Yaga para destruir os veículos abandonados, evitando que as forças russas os recuperem depois. Durante o percurso, os operadores utilizam seus drones para caçar soldados russos escondidos após o assalto mal sucedido. Aqui vemos outro uso para Baba Yaga. Ele pode eliminar veículos tão facilmente quanto destrói sistemas de defesa aérea. Quando não há mais equipamentos para destruir, Baba Yaga sai caçando soldados. A UATV relata que o Baba Yaga destruiu facilmente os veículos blindados russos com suas cargas explosivas. Os operadores estavam felizes. Um deles, identificado apenas como Roman, contou à UATV. Considerando o clima ruim, a visibilidade reduzida e a baixa altitude do voo hoje. Queimamos 3 veículos nos primeiros voos, mais 2 nos segundos, e danificamos completamente outro blindado nos últimos 2 voos. Vez após vez, Baba Yaga provou sua eficácia, e é esse potencial poderoso que levou ao reconhecimento do exército. Os drones Baba Yaga, considerados um pesadelo para as forças russas, simbolizam a abordagem inovadora da Ucrânia na guerra, utilizando cada vez mais drones para atacar posições de tropas, depósitos de munição, equipamentos e infraestrutura russas. Baba Yaga se tornou um terror noturno para a Rússia devido à sua câmera térmica, seu principal recurso. O vídeo da UATV mostrou a câmera em ação, vital para as operações noturnas do Baba Yaga. Transmitindo para uma tela no centro de controle de operações, a câmera detecta alvos a 120 metros, mesmo na calada da noite. Ao encontrar um alvo, o Baba Yaga pode realizar ataques kamikaze, soltar bombas ou, se necessário, até mesmo soltar minas à frente do alvo. Para emboscar a Rússia sem que saiba da presença do drone, esse é o maior segredo do Baba Yaga. Ele pode ter um impacto massivo de várias formas na guerra da Ucrânia. O reconhecimento do exército destaca isso ao aprofundar-se nas especificações da variante Vampiro do Baba Yaga. Ele diz que o drone é um pesadelo para as forças da Rússia lidar. Por ser fácil de usar e resistente às técnicas de interferência eletrônica da Rússia, usadas para desviar outros drones ucranianos. Ele também é quase completamente silencioso, tornando-o ideal para missões furtivas, nas quais consegue se aproximar dos sistemas de defesa aérea da Rússia sem ser detectado. O caso do Tor Mi-1 ilustra isso perfeitamente. Um Baba Yaga se posicionou acima do equipamento Tor Mi-1, mesmo com um soldado russo filmando. Quando aquele soldado percebeu que o drone estava lá e se preparando para atacar, já era tarde demais. Uma bomba foi lançada e desativou o Tor Mi-1. A versatilidade operacional, especialmente na versão Vampiro, é uma característica marcante do drone Baba Yaga. O exército afirma que ele pode carregar diversos tipos de munições, como bombas e minas. Mas o Baba Yaga também pode ser equipado com ogivas de granada, propelida por foguete, granadas de morteiro de 82 mm e munições de fragmentação quando não está no ataque. As câmeras do Baba Yaga fornecem feed em tempo real do campo de batalha, servindo como drone de reconhecimento e ataque. Com o Vampiro, a Ucrânia pode localizar e atacar um alvo instantaneamente no meio da noite, não dando à Rússia chance de responder. Todas essas características tornam o Baba Yaga uma ameaça invisível. O reconhecimento do exército está incompleto.
O fato de poder operar perfeitamente à noite apenas acentua essa ameaça, alimentando a estatura mítica. O drone assumiu ambos na Ucrânia e entre as forças armadas da Rússia. O pior para a Rússia é que Baba Yaga nunca foi projetada para ser um drone de ataque. Conforme revelado em entrevista de maio de 2025, publicada pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, o drone inicialmente tinha um propósito muito mais benigno. Como, de acordo com Katerina Bondar, que trabalha para o Centro Wadhwani, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, falando com o colega de Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais e diretor desse mesmo centro, Gregory C. Allen, Bondar explica as verdadeiras origens de Baba Yaga. Esses drones, como você pode ver, são drones multirotores, e eles realmente vêm da agricultura. A Ucrânia, um país agrícola, utiliza drones para pulverizar e monitorar campos. No entanto, a adição de bombas a esse veículo o transforma em um bombardeiro altamente eficaz, afirma Bondar. O uso da Baba Yaga pela Ucrânia tão cedo na invasão de Putin demonstra a precisão dessa afirmação. A Ucrânia continua a construir diversos tipos de drones e, segundo o Kiev Independent, o país planeja produzir o drone 4.5 milhões de drones em 2025. Baba Yaga sempre esteve presente. Porém, como visto agora no campo de batalha, a Rússia não percebeu seu devastador potencial para causar grandes danos. Se usado de uma nova maneira, o drone pode penetrar bastante na linha de frente, bombardear posições e retornar, economizando muitos recursos, conclui Bondar. Ao descrever o drone Baba Yaga, invisível pode ser o termo mais apropriado. Não estamos nos referindo apenas às falhas dos sistemas de defesa aérea russos em detectar o poderoso drone enquanto ele se aproxima furtivamente. Em janeiro, o colaborador sênior da Forbes, David Hamblin, escreveu um artigo no qual ele saudou Baba Yaga como o herói invisível, não reconhecido e subestimado da guerra na Ucrânia. Ele observa que o uso principal do drone como veículo de ataque noturno é a razão pela qual não é tão elogiado quanto os outros drones da Ucrânia. Enquanto drones FPVs e pequenos quadricópteros recebem toda a atenção, bombardeiros noturnos infligem pesadas perdas às forças russas, passando despercebidos. A razão para tão poucas pessoas, além dos soldados russos aterrorizados pela Baba Yaga, prestar atenção se resume às suas câmeras térmicas. As imagens capturadas por essas câmeras não têm o mesmo apelo que as filmagens diurnas, que são mais nítidas. Hamblin provavelmente está certo. E não deve ser coincidência que as filmagens escolhidas por Bild, já relatadas, foram capturadas durante o dia. O que vimos com a destruição dos sistemas de defesa aérea, Buck e Thor, foram raras missões diurnas realizadas por drones Baba Yaga. Muitos outros exemplos ocorreram à noite, mas raramente são compartilhados por esse motivo. Segundo o analista de inteligência de fontes abertas, Andrew Perpetua, a contagem de mortes de Baba Yaga é frequentemente subestimada. O trabalho de Perpetua é analisar e tentar geolocalizar cada vídeo de combate que surge da Ucrânia, coletando dados que a inteligência de fontes abertas usa para fornecer estimativas de baixas e perdas de equipamentos. A metodologia dos agregadores de perdas é muito conservadora e tem dificuldades para lidar com os tipos de filmagens disponíveis atualmente, afirma Perpetua a Forbes. E, consequentemente, ficará desatualizado. Muitas vezes, os resultados do trabalho de Baba Yaga só são reconhecidos quando imagens diurnas mostram a destruição de equipamentos russos. E mesmo assim, organizações como a inteligência de fontes abertas têm que descobrir o que causou o dano. A Ucrânia começou a utilizar drones bombardeiros pesados para destruir veículos e relatar grandes perdas diárias, segundo Perpetua. O analista da inteligência de fontes abertas tem números para comprovar isso. Ele compartilha com a Forbes um gráfico que mostra as perdas mensais de equipamentos russos para Baba Yaga. Em 2024, durante a primeira quinzena, as perdas de equipamento oscilaram entre 25 e 50 unidades. Em agosto de 2024, os drones Baba Yaga destruíram mais de 100 equipamentos, um aumento significativo. Em novembro de 2024, Baba Yaga atingiu seu pico. Quase 250 unidades de equipamento russo foram eliminadas pelos drones pesados da Ucrânia.
Esses são apenas os números confirmados pela inteligência de fontes abertas. É provável que a contagem de mortes de Baba Yaga seja ainda maior. A Ucrânia está satisfeita com o mundo subestimando Baba Yaga. Ela deseja que o drone continue sendo uma ameaça invisível. Assim, Baba Yaga se tornou uma lenda terrível entre os soldados russos. Um perigo oculto sempre iminente à noite, podendo atacar a qualquer instante. Baba Yaga não é o único drone ucraniano que está devastando as defesas aéreas russas. Temos um vídeo sobre mais uma das incríveis inovações de drones da Ucrânia. Os novos drones transportadores estão levando drones First Person View pelo Mar Negro para destruir as defesas aéreas russas na Crimeia. Descubra neste vídeo por que esses novos drones podem significar o fim da frota do Mar Negro. E lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos sobre as brilhantes táticas ucranianas de defesa contra a Rússia.